Existem momentos na vida que parece que o mundo está acabando. Para Isabela, esse momento aconteceu numa quarta-feira comum, com cheiro de shampoo infantil no ar e o barulho de um peixinho de borracha dentro da banheira. O filho de 5 anos brincava sem saber que cada palavra que saía da boca dele estava despedaçando o mundo da mãe e construindo ao mesmo tempo a destruição do pai. Rodrigo Drummond passou 18 meses achando que era esperto o suficiente para enganar todo mundo. Não contou que crianças não sabem guardar segredo. Se você gosta de histórias de superação e justiça, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Tem história nova aqui toda semana. Vamos lá. Isabela Drummond tinha 34 anos, um filho de 5 e um casamento que, na superfície, parecia invejável. Ela havia se dedicado inteiramente à família. Largou uma carreira promissora em finanças quando o pequeno Theo nasceu, a pedido do marido. Rodrigo Drummond era herdeiro de uma construtora fundada pelo pai dele, um homem sério que havia construído o patrimônio tijolo por tijolo durante 30 anos. O sogro, seu Ernesto, adorava Isabela. Dizia sempre que ela era a mulher mais sensata que o filho poderia ter escolhido. Rodrigo era charmoso, bem vestido, e sabia exatamente o que dizer em cada situação. O casamento durava 7 anos. A empresa que um dia seria de Theo valia 40 milhões segundo o mercado. E Isabela acreditava, com toda a convicção que uma mulher dedicada pode ter, que estava construindo algo real. Até que numa tarde de quarta-feira, enquanto dava banho em Theo, o menino fez uma pergunta simples, com a inocência absoluta dos 5 anos. Mãe, por que o papai dorme na casa da tia Fernanda? Isabela sentiu o sabonete escorregar das mãos. Que tia Fernanda, meu amor? O menino não entendeu a gravidade do que dizia. Continuou brincando com o peixinho de borracha. A tia do cabelo vermelho. A gente foi lá no sábado quando você foi na avó. Eu ouvi eles falando sobre dormir lá. Eu não sei, filho. Isabela respondeu e terminou o banho de Theo no modo automático. Secou, vestiu o pijama, colocou o desenho para rodar. Depois foi ao banheiro, trancou a porta e ficou parada na frente do espelho por um longo tempo. A única Fernanda ruiva que conhecia era Fernanda Salles, gerente comercial da construtora. 31 anos, solteira, presente em todos os eventos da empresa. Isabela sempre havia percebido algo naquele olhar quando Rodrigo entrava numa sala. Tinha ignorado. Tinha confiado. Será verdade? Os dois tendo um caso? Naquela noite, quando Rodrigo chegou em casa e a beijou como sempre fazia, Isabela sentiu um nojo ao imaginar que o que Theo disse poderia ser verdade. Naquela madrugada, Isabela não dormiu direito. Ficou deitada com os olhos abertos no escuro, ouvindo a respiração tranquila de Rodrigo ao lado. E sua intuição e ciúmes gritavam, dizendo que aquilo podia muito bem ser verdade. Ela pensou em acordá-lo ali mesmo e confrontar ele, mas algo mais forte segurou. Uma voz fria lá no fundo que disse: "Não desperdice essa raiva. Usa ela." De manhã, quando Rodrigo saiu para o trabalho e Theo foi para a escola, Isabela ficou sozinha na cozinha com o silêncio do apartamento e tomou a decisão que mudaria sua vida. Isabela começou pelo celular. Acessou o backup da nuvem que ela e Rodrigo compartilhavam havia anos. Ele nunca tinha se preocupado em desativar. Encontrou mensagens apagadas, fotos, conversas que confirmavam tudo o que o filho havia dito sem entender o peso das palavras. 18 meses. Rodrigo e Fernanda estavam juntos havia 18 meses. Metade disso enquanto Isabela abria mão da própria carreira para estar presente, para ser a mãe que ele havia pedido que ela fosse. Ela respirou fundo. Queria toda a verdade. Tinha que continuar vasculhando enquanto ele não estava lá. Foi no notebook de Rodrigo que ela encontrou a segunda traição. Vasculhou pasta por pasta, arquivo por arquivo. Nada além de documentos de obra e apresentações de cliente. Estava quase fechando quando olhou para a lixeira. Quase vazia. 3 e-mails apagados. O primeiro era propaganda. O segundo, um boleto. O terceiro tinha como remetente um escritório de advocacia especializado em direito de família. Enviado 4 meses atrás. Rodrigo havia pedido uma consulta sobre procedimentos para divórcio com partilha de bens societários. Ele já estava planejando tudo. Queria pedir o divórcio, mas antes precisava garantir que Isabela não levaria nada da empresa. Ela fechou o notebook, respirou fundo e pegou o celular. Ligou para a doutora Camila Fonseca, uma antiga colega de faculdade especializada em direito de família. Contou tudo. Camila ouviu em silêncio e disse apenas: "Não faz nada ainda. Deixa comigo."
Isabela esperou 3 dias. Deixou ele dormir no mesmo quarto, jantar na mesma mesa, beijar o filho na mesma rotina, enquanto ela sabia de tudo e ele não sabia que ela sabia. Na quarta noite, quando Theo dormiu, ela foi até a sala, sentou no sofá e disse: "Preciso falar com você." Rodrigo veio, sem suspeitar nada. Ela virou o celular para ele. As fotos, as mensagens, os áudios. Ele olhou para a tela e não disse nada por alguns segundos. Então suspirou, como se aquilo fosse um inconveniente. "Tá, você descobriu." Isabela sentiu o estômago virar, sem pedido de desculpa. Ele continuou: "Olha, o casamento acabou faz tempo. Você sabe disso tanto quanto eu. Pra mim acabou quando descobri que você me traiu por 18 meses com uma colega de trabalho. Entrou em contato com um advogado pra me tirar da empresa e pra eu ficar sem nada no divórcio. Que droga foi essa?" A voz dela saiu firme. "Quando você decidiu acabar com minha vida? Porque eu não recebi o recado." Ela continuou. Rodrigo cruzou os braços. "Não precisa ser dramática." Ele jogou o corpo no sofá, impaciente. "Você não construiu nada disso. Essa empresa é da minha família. Não é justo. Eu ia cuidar do meu filho. Não vou deixar faltar nada pra ele. Mas você... Eu larguei minha carreira. A seu pedido, né? Ninguém te obrigou." Isabela ficou parada, incrédula. Olhou pra ele. Pra esse homem que ela havia escolhido, que havia dormido ao seu lado por 7 anos, e entendeu que nunca o conheceu de verdade. "Como você pôde?" A voz saiu baixa. "Foi a Fernanda quem fez questão disso, só pra você saber. E você queria agradar ela. Já entendi, você quase conseguiu," ela disse. "Quase." Virou as costas e foi pro quarto. Rodrigo ficou sozinho na sala, sem remorso, sem arrependimento. Apenas com a consciência de que havia perdido o controle de um plano que achava perfeito. Isabela pediu para conversar com o sogro pessoalmente, sem Rodrigo. Ernesto aceitou sem fazer perguntas. Conhecia Isabela há 7 anos e sabia que ela não era mulher de drama. Quando chegou, o velho já estava sozinho na sala com café passado na mesa. Isabela colocou a pasta à sua frente e contou tudo. A pergunta de Theo, as mensagens, os 18 meses, o e-mail com o advogado. Sem lágrimas, sem rodeios, com a precisão de quem passou dias organizando cada palavra. Ernesto não interrompeu uma única vez. Quando ela terminou, o silêncio durou quase 1 minuto. Seu Ernesto pegou as fotos, as mensagens impressas, os documentos. Analisou cada um com a atenção de quem leu milhares de contratos na vida. Quando finalmente olhou para Isabela, os olhos estavam vermelhos. "Eu não construí essa empresa para bancar a vida dupla de um covarde desses," ele disse com a voz travada. Pegou o telefone e ligou para o advogado da família. O jogo havia virado. Levou mais 2 semanas para tudo ser preparado com cuidado. Provas organizadas, advogados alinhados, cada detalhe no lugar certo. Só então Rodrigo foi convocado para uma reunião de conselho na sede da Drummond Construções, numa segunda-feira às 9 da manhã. Ele entrou na sala esperando uma pauta de rotina e encontrou o pai, Isabela, a advogada Camila e o advogado histórico da empresa, Dr. Antônio Saraiva, sentados do mesmo lado da mesa. Levou alguns segundos para entender o que aquilo significava. "Senta, Rodrigo," o pai disse, sem calor nenhum. A reunião durou 2 horas. Dr. Saraiva abriu uma pasta e colocou na mesa as provas. As mensagens, as fotos e o e-mail onde Rodrigo consultava um advogado sobre como tirar Isabela da empresa antes de pedir o divórcio. Camila colocou na mesa os papéis do divórcio, já protocolados, com tudo que Isabela tinha direito discriminado linha por linha. E então Ernesto olhou para o filho. Não com raiva, mas com algo pior que raiva. Com decepção. Disse que Isabela permaneceria como sócia, protegida, intocável, que o plano de Rodrigo de deixá-la sem nada não ia acontecer. Rodrigo abriu a boca para falar e não saiu nada. Olhou para o pai esperando encontrar alguma brecha. Não encontrou. Ernesto desviou o olhar, e foi nesse momento que Rodrigo entendeu que havia perdido tudo. Rodrigo tentou de tudo. Ligou para Isabela 53 vezes em 3 dias. Ela não atendeu nenhuma. Mandou mensagens que iam da negação ao desespero. "Foi um erro, eu amo você e o Theo."
Você está destruindo nossa família. A culpa é da Fernanda. Ela me perseguia. Isabela lia cada mensagem com a distância de quem lê um documento técnico e encaminhava para Camila como evidência adicional. Rodrigo então foi até a casa do pai pedir que recuasse. Ernesto o recebeu na varanda e disse uma única frase: "Você envergonhou o nome que eu levei 30 anos construindo." E fechou a porta. O processo correu com uma velocidade que Rodrigo não esperava. As mensagens encontradas na nuvem e o e-mail com o advogado provavam a má-fé dele na partilha, o que pesou diretamente contra ele na decisão do juiz. Nos 18 meses de aluguel do apartamento de Fernanda, viagens para Búzios, para Buenos Aires, para Lisboa, jantares em restaurantes que Isabela nunca havia pisado, presentes, roupas, bolsas, tudo rastreado, tudo documentado, tudo somado. 430 mil reais gastos com a amante, pagos com dinheiro que pertencia também a Isabela. O juiz determinou que esse valor fosse descontado integralmente da parte de Rodrigo na partilha. Ele havia usado o dinheiro da esposa para sustentar a mulher que exigiu que ela ficasse sem nada. Fernanda, por sua vez, foi demitida por justa causa assim que o relacionamento veio à tona. Saiu sem rescisão, sem referência, sem nada. Rodrigo não ficou pobre. O patrimônio da família era grande demais para isso, mas saiu do processo diminuído, com um nome sujo no mercado, suspenso da própria empresa e com 430 mil reais a menos no bolso. Ficou com Fernanda. E essa talvez tenha sido a maior punição de todas, porque Isabela seguiu em frente, reconstruiu a vida, assumiu a diretoria, enquanto ele ficou exatamente onde merecia, preso numa escolha que não valeu o que custou. No divórcio, Isabela ficou com o apartamento, a custódia integral de Theo e uma compensação financeira expressiva. Somado às cotas que ela sempre teve na empresa e que Rodrigo planejava tirar dela, o patrimônio final dela superava 8 milhões de reais. Rodrigo saiu com dívidas, reputação destruída e um processo por má-fé na partilha, que o perseguiria por anos. A Drummond Construções seguiu operando, agora com Isabela na diretoria financeira, cargo aprovado em assembleia com registro em cartório. Ernesto apresentou a proposta. Todos aprovaram sem hesitar. Em um ano, Isabela transformou o que seria a maior humilhação da sua vida no maior recomeço dela. Voltou a trabalhar com uma competência que nunca havia assumido, apenas esperado. Theo crescia saudável, cercado pela mãe e pelo vovô Ernesto, que se tornara presença constante e inabalável na vida do neto. Certa tarde, o menino estava sentado no colo do vovô na varanda quando virou para Isabela e perguntou: "Mãe, por que o vovô chora quando olha para você?" Isabela sorriu e passou a mão no cabelo do filho. "Porque às vezes as pessoas que a gente ama nos surpreendem de um jeito que a gente não esperava." Theo não entendeu direito. Mas Ernesto entendeu. E apertou a mão de Isabela sem dizer mais nada. A história havia começado com uma pergunta inocente de uma criança de 5 anos. E havia terminado com justiça, silenciosa, sólida e irreversível. Se essa história te tocou, deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve se você ainda não é inscrito e me conta nos comentários o que você teria feito no lugar de Isabela. Tem história nova aqui toda semana. Te vejo no próximo vídeo.